Abrimos aqui mais um Bíblia Fala para abrirmos a Bíblia também e podermos consigo voltar a rever um pouquinho daquilo que Pedro deixou para todos nós. Por isso, existem duas passagens que eu quero lê-las e que serão o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 12 a 17 e depois 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 a 5. Então, nós podemos ler a primeira que diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. A outra passagem, que está escrita exatamente em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 5, diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bom, nós vemos aqui, eu diria, contextos, eu até acho bastante diferentes, muito diferentes, tanto na sociedade como na igreja. E é possível dizer que os conselhos do apóstolo, de alguma maneira, nós temos de os respeitar, não é? Porque eles têm princípios que, de alguma forma, nós devemos aplicá-los hoje. E quando aplicamos esses princípios, a nossa vida torna-se diferente. É isso mesmo. O que eu acho interessante notarmos é que, mesmo se o tempo vai avançando, as sociedades e até a igreja se vão organizando de maneiras diferentes, nós devemos olhar sempre a Bíblia nesta perspectiva. Ela dá-nos princípios. Os homens de Deus, como dizia o apóstolo Pedro, também o lemos ao longo destes meses, foram inspirados por ele para escrever, receberam estas mensagens. No entanto, é certo que estas mensagens que eles escreveram diziam respeito a um tempo e a uma realidade concreta. É por isso que o Espírito Santo não apenas os guiou acerca dos assuntos específicos do seu tempo, mas guiou-os para escreverem acerca de grandes princípios ou valores que podem perfeitamente balizar a nossa própria experiência. Estas duas passagens que nós lemos e que estudamos aqui ao longo destes meses são duas passagens muito interessantes que revelam uma espécie também, lá está, de grande conceito que nós podemos retirar para nós da leitura e do estudo destas duas cartas, é de que Deus estabeleceu ordem e essa ordem nós podemos observá-la na sociedade, por um lado, e na igreja. Então, talvez fazendo um breve comentário, como que notas finais acerca destes dois assuntos, em relação ao que leste na primeira porção, em que o apóstolo Pedro exortava a igreja a respeitarem as autoridades. Isso. Ele dava mesmo exemplo, os reis, os governadores, aqueles que vos dirigem, sede pessoas de bem e respeitai-os. Nós percebemos o seguinte: Deus é um Deus de ordem. Isso está expresso na Bíblia desde o princípio. Está expresso no seu próprio governo, ou seja, na maneira como até a Bíblia nos dá algumas indicações, embora não muitas ou em grande detalhe, mas temos algumas indicações sobre como o próprio céu funciona, como um governo, como a ordem, a hierarquia. Nós percebemos isso também desde o princípio da criação e na maneira como Deus foi organizando e se revelando ao ser humano. Ora, se Deus é um Deus de ordem, se há autoridade clara e todos no seu reino cooperam dentro dessa autoridade, não espanta por isso que os cristãos devam ser os primeiros a amar a ordem, claro, a respeitar a ordem estabelecida e até serem, digamos, elementos que favorecem essa ordem.
Ou seja, no fundo é o mesmo dizer, não, o crente em Deus não foi chamado para ser um desordeiro. Claro. Para viver em desonra em relação àqueles que são considerados autoridades, sendo certo que interessa primeiro servir a Deus e depois aos homens. Claro. Mas dentro desse princípio superior, o apóstolo Pedro faz este chamado a que sejamos sujeitos às autoridades e nós podemos perceber porque Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Em segundo lugar, a passagem que leste explora bem a ideia de ordem e de organização, mas agora na igreja. Por isso ele falou dos presbíteros, portanto os líderes da igreja, explicou a ordem e a função que eles deviam ter. E a necessidade do rebanho de Deus ter um acompanhamento. Estar a ser acompanhado, a necessidade, que aqui não lemos a passagem toda, mas onde ele vai explorar a necessidade de os crentes também se sujeitarem a essa ordem, de haver humildade e respeito pelos mais velhos, por aqueles que estão, enfim, em posse de uma autoridade. E, portanto, essa também é uma área onde esta ordem do governo de Deus também se manifesta. Embora seja muito importante dizer aqui no que diz respeito à Igreja, de que a ordem, a organização, os procedimentos, eles nunca são um fim em si mesmos. Porque a Igreja foi constituída na Terra com um propósito. Sabemos que foi Jesus Cristo que fundou a sua Igreja. Os apóstolos deram corpo ao terem lançado este grande movimento e recebido da parte de Deus indicações sobre como organizá-la, mas a Igreja está organizada para servir, para cumprir uma missão que tem uma natureza evangélica, ou seja, a natureza da missão da Igreja é de proclamação do Evangelho, claro, da boa nova em Cristo, da vida de obediência a Jesus Cristo, do que é viver debaixo da soberania de Cristo. Isto significa que, no caso da Igreja, toda a ordem que está estabelecida, ela não visa a diferenciação entre os homens. Ela não visa o uso da autoridade. O objetivo da organização e da ordem dentro da Igreja visa ela estar melhor preparada para cumprir a sua missão. Nós vimos isso desde, por exemplo, a instituição dos diáconos, em que a Igreja, parte da sua missão era cuidar das pessoas que mais dificuldades tinham, por exemplo, órfãos, viúvas na própria comunidade, que tinham tremendas dificuldades. Claro, a Igreja, como ela está organizada para servir, para dar corpo a essa mensagem de Jesus Cristo, que Ele próprio também curou, restaurou, ajudou os mais débeis e frágeis da sociedade. Então a Igreja, ela continua essa missão. Exato. Ora, uma vez que a forma de organização da Igreja nos primeiros tempos não estava a permitir chegar, por exemplo, neste caso, às necessidades dessas pessoas mais necessitadas, Deus inspirou os apóstolos para que fosse organizada uma nova forma, um novo procedimento, a que essa instituição veio a ser chamada de diaconato, que no fundo quer dizer servir, e portanto nós hoje conhecemos nas igrejas cristãs precisamente o diaconato como uma das formas de organização da igreja, mas sempre pensando nisto. O objetivo de Deus é que não haja pessoas que estão acima das outras. Não é, o propósito de Deus para a sua igreja não é que haja chefes e empregados, não é que haja soberanos e súbditos. Essa linguagem não existe na igreja. Por isso é que a lógica da igreja é que somos todos sacerdotes, aliás, ministros de Deus. Aliás, muitas vezes no Novo Testamento, quando aparece a expressão ministro, o termo que está lá é o termo diáconos, que é interessante. O sentido de ministrar é servir debaixo da soberania de Deus. Ora, então nós aprendemos com Pedro que nós devemos respeitar a ordem na igreja, sendo que essa ordem ela existe para que a igreja cumpra fielmente a sua missão. Estamos gratos a Deus porque nós temos tudo isto para colocarmos em prática no nosso dia-a-dia e podermos exercitar a nossa fé. Fica aqui a certeza de que amanhã encerraremos este ciclo de várias semanas em que estivemos a falar de Pedro e iremos abrir, eu diria pela última vez nesta sequência, as epístolas de Pedro. Então estaremos de volta neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS e também no outro channel, no Facebook da rádio, onde você quiser nos encontrar, de certeza que terá a oportunidade de estar connosco. Portanto, amanhã cá estaremos e contamos consigo. Até lá.